Bem, aqui quem fala é o Ranieri. Eu sou aluno do curso de bacharelado em estatística da UFP. Essa apresentação, ou seja, esse vídeo, é referente à disciplina de softwares estatísticos, ministrado por nossa professora e orientadora Daniele Torres, na qual, como vocês estão vendo aí na tela, esses são os seguintes integrantes do nosso grupo. E dessa forma, através desse vídeo, iremos falar sobre as tabelas estatísticas no software R. Ou seja, trabalharemos então com dados, ou seja, na sua criação e na manipulação dos mesmos. Porém, primeiramente devemos entender o conceito básico de tabelas, o que são elas. E bem, as tabelas são representações matriciais, isto é, com linhas e colunas, tantas quanto se queira aplicar. E para criar, ou seja, quando você cria uma tabela, o tamanho dela vai ser de acordo com o tamanho do seu banco de dados criado ou importado. Exemplo comum que nós temos uma tabela é no Excel. Vamos primeiramente entender como é que funciona a disposição dos dados no Excel, em que é feita por linhas e colunas, e que as colunas são os nomes das nossas variáveis. No Excel é possível adicionar observações da maneira que estou fazendo aqui. É possível então implementar também mais uma variável que eu posso chamar, que eu vou chamar aqui de altura. Vou colocar aqui alturas quaisquer, só para a título de exemplo. Maria 71, Joana aqui, Jefferson, e por aí vai. Quando selecionamos todas essas informações, nós temos então uma tabela que tem suas variáveis e suas observações. E como eu mostrarei a seguir, assim como no Excel tem como adicionar uma nova variável, adicionar informações referentes, selecionar uma certa informação, característica, ou que você queira no caso. No R, que nesse caso vamos usar a versão 3.5.3, estarei ensinando a seguir como criar e manipular dados. Primeiramente, queria explicar para vocês que no R a forma como se cria tabelas é feita pelo o comando data.frame, que é semelhante a uma matriz, no qual poderíamos criar variáveis, inserir a mesma em cada coluna
na tabela. E pode também ser considerado uma tabela de base de dados, ou resultado final do nosso banco de dados, na qual os nossos registros e observações se encontram nas linhas. Porém, antes de tudo, o que seria um data frame no R? Seria a junção de várias informações de variáveis diferentes, que é uma diferença para a organização de uma matriz, que é uma matriz no R, que eu vou dar um exemplo, de criar uma matriz aqui chamada MTX matriz. Ela só pode ser criada com o mesmo tipo de variável. Nesse exemplo que eu estou dando, é com apenas números. Nesse caso, ficamos limitados com a questão do banco de dados. Para isso, é necessário usar vetores para a criação de nossas variáveis, que é uma maneira de fazer, que eu vou ensinar a seguir, usando essas mesmas informações aqui, nome, idade, sexo e altura. Vou criar no R um vetor chamado nome, que vai receber João, Maria, Marcela, Joana e Jefferson. Colocar aqui só João, Maria e Jefferson, só para constar no exemplo. Colocar suas respectivas alturas aqui, criar num vetor, C minúsculo, C, desculpem pelo barulho, que, né, estamos em Teresina, né, o povo aqui, aí tem muito barulho, né, mas enfim, continuando. Usar as seguintes alturas, em 74, em 69, em 71, em 74, 1.69, 1.71. Observação importante. No R, quando se vai diferenciar se um número tem casas decimais, usa-se o ponto, porque se usar a vírgula, reconhece como outra variável. Ou seja, esse valor pertence a uma variável, esse pertence a outra e esse pertence a outra variável. Vou fazer mais um chamado idade. Que é 18, 28, 24. 18,28,24. Dessa forma, ao executar apertando F5, eu vou estar criando um vetor com nome, né, no caso, um com altura e um com idade.
Se eu quiser ver cada um individualmente, se eu colocar nome, que ele vai aparecer, idade, e altura. No entanto, as nossas informações elas estão separadas, né, em variáveis diferentes. Ao criarmos um banco de dados, que eu vou chamar de dados, e colocar data.frame e o nome de nossas variáveis, eu vou estar resumindo essas informações para um espaço menor e juntando elas, fazendo com que eu tenha os dados de forma mais organizada, dessa forma. No entanto, essa maneira de fazer um banco de dados é meio demorada e também tem outra forma mais simples e um pouco mais convencional de se fazer um banco de dados. No caso, eu vou usar um banco de dados aqui que eu já criei anteriormente, que eu vou usar nos próximos exemplos na manipulação da nossa tabela, dos nossos bancos de dados, e que funciona da seguinte maneira: em vez de fazer cada vetor separado e depois colocar no data frame, eu fiz um vetor chamado dados aqui, que no caso eu vou colocar até dados 1, porque senão vai ter conflito com esse banco de dados. Vou colocar dados, aí data frame, e vou criar um vetor chamado nome aqui dentro, vetor chamado idade, um sexo, peso e altura. Outra coisa que é bom mencionar: o número de observações tem que ser número de observação não. Cada observação dessa tem que estar se referindo a uma variável. Ou seja, se eu tenho 6 variáveis e 6 observações, se eu comecei com, no caso, se eu comecei com 6 observações, eu vou ter que ter 6 observações para cada variável. Ou seja, eu tenho 6 nomes que corresponde a cada uma 6 idades, sexo, peso e assim por diante. Senão o R dá um erro. E depois fica difícil de trabalhar com o banco de dados se não resolver isso. Assim, como nós já criamos um banco de dados aqui que eu chamei dados 1, eu vou estar explicando agora maneiras de obter informações sobre os nossos dados. Mas primeiramente eu vou executar nosso banco de dados para que ele seja incluso aqui no para que possamos trabalhar com ele. Pronto, nós temos dados 1. Eu vou exibir aqui. Logo,
nós temos isso. Ver aqui se está gravando, né? Porque enfim. Através da nossa criação dessa tabela, qual temos o resumo das informações e com a melhor observação dos seus dados, vamos então trabalhar em cima deles através de certos comandos. Esse comando str ele lhe dá a visão geral de cada informação sobre o seu banco de dados, dando então a quantidade de observações, ou seja, linhas, quantidade de variáveis que nós temos, que é 5, e dá os nomes de cada uma dessas variáveis, o tipo delas e os seus respectivos valores. Podemos obter também essas, vamos dizer, informações tipo de quantas observações temos, o nome de nossas variáveis e tudo mais, de maneira separada. Podemos também obter a dimensão de nosso banco de dados, que no caso é de 6 linhas, que ele sempre dá na ordem de 6 linhas e 5 colunas. Ou podemos simplesmente obter essas informações de maneira separada com os seguintes comandos: ncol, que dá a quantidade de colunas, que é 5, nrow, que dá a quantidade de linhas. Temos também como obter de forma separada os nossos nomes das variáveis no nosso banco de dados, que no caso é nome, idade, sexo, peso e altura. Feito isso, podemos obter também dados de média, mediana e de outra, de valor mínimo, valor máximo, ou seja, uma breve resumo dos dados de forma mais aplicada através do summary. Nesse caso, certas variáveis não tem como obter muitas informações, porque tipo, nome não tem um parâmetro que vá definir uma diferença entre mínimo, máximo e outras coisas. No entanto, como idade é do tipo num, ou seja, a informação numérica, obtemos o valor mínimo, primeiro quartil, mediana, moda, terceiro quartil, valor máximo. Da variável sexo obtemos até somente uma frequência relativa, de que tem 2 do sexo feminino e 4 do sexo masculino. E no peso temos as mesmas informações e assim por diante. Em seguida, vamos estar aprendendo a acessar elementos do data frame. Isso serve muito quando se tem dados banco de dados grandes, para obter um dado específico de maneira mais rápida. Vou mostrar agora alguns exemplos de como obter certas informações. Através desse comando, nós temos como selecionar nesse primeiro parâmetrozinho aqui a linha
e no segundo a coluna. Colocando um aqui e executando, percebe-se que eles nos dá somente a primeira linha. Dá mais um exemplo a seguir. Fazendo assim, ele nos mostra a terceira linha. Podemos mostrar mais de uma linha por vez também, selecionando da seguinte forma, que ele vai percorrer de 1 até 2, ou seja, pegar a primeira e a segunda linha. Perceba que no lugar de coluna eu não estou colocando nenhum valor. E isso no R significa que ele vai pegar todas as colunas e colocar as informações delas. Nesse caso, temos então a primeira e a segunda linha. Podemos então colocar os dados. Espera que eu coloquei o banco de dados errado, dados 1. Agora sim. Podemos acessar também somente as colunas. Nesse caso eu vou acessar a segunda coluna, que em nosso banco de dados é a coluna de idade. Ou seja, vai mostrar as idades 22, 19, 18, assim como o nosso banco de dados. No caso, essas informações aqui. Além de poder acessar os elementos do nosso data frame, ou seja, no nosso banco de dados, podemos acessar as nossas variáveis com esse comando names, que, como já expliquei, dá somente o nome das nossas variáveis. Porém, há uma maneira de separar nossas variáveis para poder trabalhar com elas de forma individual, que é através do comando attach. Attach dados 1, que é nosso banco de dados. No F5 nós temos 3 dados em que podemos trabalhar: altura, idade e nome. Dá para exibir cada um individualmente, colocando dado 1, cifrão, idade, ou seja, vai dar somente a idade. Coloca também somente o nome. E por fim, colocar também de forma individual a nossa altura no banco de dados. É possível também, assim como no Excel, que modificamos dados selecionando eles, no R, essa modificação de dados é feita da seguinte maneira: dados 1, que é nosso banco de dados, aí escolhemos uma variável que queremos modificar. Nesse caso eu vou modificar somente uma variável, que é a variável idade, e no lugar dela eu vou colocar um vetor C, porque cada um dessas variáveis é um vetor, com as seguintes informações: 23, 20, 16, 18.
Perceba que eu só coloquei quatro informações. No entanto, no nosso banco de dados, essa era para ser 6 observações, eu só coloquei 4. Quando eu exibir dados 1, cifrão, idade, que é a variável que eu modifiquei, ele vai permanecer do mesmo jeito. Por quê? Porque deu erro. No entanto, se eu colocar todos os valores, ou seja, 6 valores, e executar, não me deu mais erro. Quando eu chamar a variável idade novamente, ela vai estar modificada do jeito que eu fiz aqui, ou seja, os valores aqui, ó, estão diferentes. Além de poder modificar, é possível modificar individualmente única idade nesse caso, que eu vou usar dados, idade, selecionar a terceira casa e vou colocar igual a 54. Logo, nossa idade que está a terceira idade do nosso banco de dados vai ser modificada para o valor 54. Ao exibir idade, nosso terceiro valor como mostrado agora é 54. É possível também adicionar uma nova variável ao nosso banco de dados, que eu vou colocar aqui dados 1 recebe o cifrão cidade. Aí vamos lá colocar Teresina, por exemplo, opa. Temos que ter 6 observações. Vou botar aqui picos, altos, timão. Temos 5 informações, falta mais um. Vou colocar Teresina novamente. Só que nesse caso, nossa informação de coisa uma nova variável não deu certo. Uma forma de adicionar uma nova variável que dá certo é da seguinte forma.
com esse comando, temos agora à disposição nossos dados, em que podemos adicionar uma nova variável. Beleza? Adicionando agora, depois Terezinha, coloquei o que? Picos, altos, timão, Terezinha. Fechamos o editor. Quando exibir dados 1 novamente, temos então variável cidade implementada. Além de implementar, ou seja, acrescentar novas variáveis, é possível também removê-las. Dados 1, recebe dados do 1, nesse caso, da mesma forma como no exemplo aqui, que eu posso mostrar certas informações, eu posso também retirar valores, seja ele da linha, usando primeiro o parâmetrozinho ou segundo. Nesse caso eu vou excluir justamente a nova variável que eu coloquei aqui, que está 1, 2, 3, 4, 5, na sexta posição. Coloco menos 6. Então vai entender que eu quis excluir essa variável. Quando eu for exibir novamente, nossos dados estão sem a cidade. Dessa forma, podemos manipular de várias formas diferentes nosso banco de dados, seja exibindo informações, tamanho, nome de nossas variáveis, tudo mais. Espero que eu tenha ajudado vocês. Meu grupo, no caso nós, temos ajudado vocês com esse vídeo. E vou deixar aqui essa atividade, seguinte atividade, para vocês fazerem. Até mais.